Olá, para quem nos ouve, é muito bom ter a companhia de cada pessoa que acompanha as nossas análises para mais uma exploração de hoje. Olá, eu estou pronto e muito focado para nossa imersão de hoje. Temos muito terreno para cobrir. Com certeza. Hoje nós temos um tema que, à primeira vista, pode parecer uma daquelas discussões intermináveis de corredor de universidade, sabe? Mas que, na verdade, afeta diretamente a forma como a gente entende a nossa própria identidade. Exato, é um tema estrutural. E vamos começar já jogando uma pergunta enorme na mesa. Aquela pergunta que costuma gerar debates super acalorados em qualquer roda de conversa. Afinal, a psicologia é ou não é uma ciência de verdade? Uma pergunta excelente. E o objetivo da nossa imersão estruturada hoje é justamente tirar essa cortina de misticismo que às vezes fica em cima da profissão. Uhum. Nós queremos desvendar os bastidores de como a psicologia define a si mesma na prática. E isso significa investigar não apenas os tópicos que ela aborda no dia a dia, mas aquele maquinário pesado por trás de como ela coleta suas evidências empíricas. Sim, o método, né? Isso. E, além disso, vamos analisar uma mudança radical. Uma verdadeira fratura tectônica que está acontecendo agora mesmo no foco das pesquisas psicológicas. É uma transição muito profunda na forma de olhar para a experiência humana. Nossa, e é aqui que a coisa fica extremamente interessante para a nossa audiência. Porque, ao cruzar montanhas de informações, os pesquisadores descobriram algo incrível através de ferramentas de Big Data. Sim, a entrada do Big Data mudou o jogo completamente. Mudou muito. Para quem não é da área da tecnologia e está nos ouvindo, imaginem que a psicologia passou os últimos, 100 anos lendo livros e estudos um por um, com lupa, né? De forma bem analógica e isolada. Exatamente. Aí, de repente, o Big Data entra em cena como um super scanner, capaz de ler e cruzar dados de absolutamente toda a literatura psicológica já produzida no mundo. E tudo isso em questão de segundos. E a máquina cuspe um resultado surpreendente. Um resultado que foi um choque de realidade para a academia. Um ponto cego gigantesco. Esse escaneamento mudou a forma como os próprios pesquisadores enxergam a mente, forçando uma saída de um foco histórico que era quase exclusivo em doenças. E agora a área está caminhando em direção a algo muito mais inspirador, que é a busca por entender o que há de sublime na nossa existência. O que é fascinante aqui é que essa mudança de perspectiva é monumental. Mas, para quem nos ouve entender o tamanho desse choque trazido por esse volume massivo de dados, a gente precisa dar um passo atrás. Justo. Precisamos olhar para o escopo tradicional da área. O que, afinal, a psicologia se propôs a estudar desde que ela surgiu como disciplina? Olha, se a gente olhar para a lista histórica que os nossos materiais trazem, parece uma tentativa de abraçar o oceano inteiro. É uma lista bem extensa. Sim, a abrangência vai desde os nossos instintos mais básicos de sobrevivência até dinâmicas sociais super complexas. Por exemplo, os pesquisadores investigam coisas como a percepção sensorial básica, os mecanismos de como a gente aprende. Como armazenamos memórias. Isso, os labirintos da nossa consciência, o nosso autoconceito. E não podemos esquecer dos relacionamentos. Verdade. E tem também o estudo do pensamento puro, a nossa racionalidade, a forma como o afeto e a emoção operam na gente. A motivação, as necessidades humanas fundamentais, a construção da personalidade. E como tudo isso bate de frente com o impacto avassalador das situações sociais ao nosso redor. Tem também os efeitos culturais e até a evolução da espécie. É muita coisa, né? É muita coisa. O peso e a densidade de todos esses tópicos mostram, na verdade, uma ambição científica gigantesca. O campo tentou mapear cada pequena engrenagem da psique. Uhum. No entanto, quando os pesquisadores aplicaram aquele super scanner de Big Data que você mencionou sobre décadas e décadas de produção acadêmica, o que emergiu foi uma imagem muito distorcida. Distorcida como? A constatação estatística foi brutal. A psicologia possuía um viés metodológico e temático esmagador. Tudo era direcionado quase que inteiramente para a biologia pura e dura e para os estados mentais negativos. Nossa! Foco total em traumas, fobias, distúrbios, ansiedade, depressão. O que nos leva a pensar na ironia colossal de tudo isso para quem está acompanhando a nossa análise. Nós temos uma área inteira do conhecimento humano
dedicada a desvendar a nossa complexidade absurda. E ainda assim, a lupa esteve focada por quase um século apenas naquilo que dá errado. Apenas no defeito, digamos assim. Exato. É tipo tentar entender como funciona uma orquestra sinfônica inteira, prestando atenção pura e exclusivamente nos instrumentos que estão desafinados ou com as cordas arrebentadas. Não faz sentido se você quer entender a música. A analogia da orquestra ilustra perfeitamente o ponto. Mas sabe, precisamos ser um pouco justos com os pioneiros da área psicológica. Como assim? Quando você tem pessoas em sofrimento agudo, a prioridade absoluta de qualquer profissional de saúde é consertar o instrumento quebrado primeiro. O modelo baseado em doenças era uma necessidade histórica de saúde pública após grandes guerras, por exemplo. Ah, claro. Apagar o incêndio primeiro. Exatamente. O problema real não foi estudar o negativo em si. O grande erro metodológico foi parar por aí. O levantamento de dados do Big Data evidenciou que a ciência da mente estava negligenciando quase completamente a outra metade da experiência humana. A parte luminosa da coisa. Sim. Então, diante desse diagnóstico inegável de viés estatístico, a academia foi forçada a recalcular a rota. E é justamente dessa necessidade urgente de equilíbrio que nasce o que as fontes hoje chamam de psicologia positiva. Ou seja, não é sobre ignorar os problemas ou fingir que o sofrimento não existe, mas é sobre parar de ignorar o que funciona muito bem. Na prática, a esperança desse novo paradigma é colocar as atividades mentais ativas e os estados positivos sob a mesma luz de microscópio que antes era reservada apenas para as patologias. Perfeito. E as nossas fontes detalham exatamente o que os laboratórios estão caçando agora. Eu estou bem animada para destrinchar isso. O primeiro grande bloco investigativo é a inovação, a criatividade e a imaginação. Elementos fundamentais da experiência humana. Demais. O texto define isso como ferramentas baseadas no nosso espírito humano e em habilidades mentais. É o fenômeno incrível de criar algo novo e que tenha valor. Mas eu fico me perguntando como os cientistas olham para algo tão subjetivo assim. É uma ótima pergunta. Eles olham para a criatividade não como um dom místico que cai do céu ou um acidente fortuito de gênios. Eles encaram como uma habilidade mental rigorosa, que pode ser mapeada, que pode ser medida e até replicada. Medir a criatividade? Sim, e a definição de algo valioso e novo na ciência é propositalmente muito ampla. Pode ser, por exemplo, a concepção de uma patente revolucionária de engenharia que vai mudar o mundo, ou a escrita de uma obra literária densa, uma pintura, uma composição musical. Coisas grandiosas. Sim, mas a mágica metodológica acontece quando percebemos que a mesma arquitetura cognitiva básica é ativada quando alguém simplesmente inventa uma piada rápida em uma mesa de bar para fazer os amigos rirem ou cria uma solução simples em casa. Puxa, isso muda tudo para nossa audiência. Quer dizer que quando um pesquisador estuda a nossa capacidade de contar uma boa piada no dia a dia, ele está, na verdade, mapeando o auge evolutivo da nossa cognição? Exatamente isso. Nós não fomos programados apenas para fugir de predadores ou sobreviver a ameaças na selva. O nosso cérebro desenvolveu circuitos complexos e refinados especificamente para criar alegria e conexão com os outros. E a biologia explica isso. O mecanismo evolutivo recompensa imensamente a coesão social. E o humor, a criatividade ou a inovação são ferramentas primárias para manter o grupo unido e cooperando. A psicologia positiva simplesmente passa a tratar essas ferramentas como funções vitais da nossa espécie, não como meros passatempos. Que fascinante! E isso nos empurra diretamente para outro conceito que, tradicionalmente, ficava restrito aos corredores de museus de arte ou às aulas de filosofia acadêmica, mas que agora está sendo dissecado em laboratórios com jalecos brancos. A estética. A estética é um campo riquíssimo para a nova psicologia. Mas a estética na ciência me parece um desafio imenso, para ser sincera. Como você coloca a beleza da Mona Lisa em um tubo de ensaio? Porque, filosoficamente falando, a estética lida com a natureza da arte, com a beleza, com o que define o bom gosto e a apreciação. Mas a ciência não pode depender do gosto pessoal do pesquisador, certo? Certo. A ciência precisa de objetividade. E a saída científica para esse dilema aparentemente impossível é mudar o foco. Em vez de focar no objeto em si,
A ciência foca na resposta neurológica e comportamental do observador. Ah, entendi. Cientificamente, a estética é redefinida como o estudo dos valores sensoriais ou valores sensório-emocionais. Na literatura técnica, eles frequentemente chamam isso de julgamentos de sentimento ou julgamentos de gosto. Então, eles não avaliam a arte, avaliam o cérebro vendo a arte. Exato. Os laboratórios não estão lá julgando se uma pintura renascentista é superior a uma instalação de arte moderna. Eles estão medindo os julgamentos de sentimento na prática. Eles investigam, por exemplo, como o cérebro processa a simetria de um rosto, como as pupilas dilatam diante de certas proporções geométricas. Incrível. Ou até porque o design específico da tela de um smartphone nos causa uma sensação quase tátil de prazer, facilidade e organização. É a mensuração rigorosa de como a nossa mente processa e recompensa biologicamente a nossa interação com aquilo que ela codifica como belo. E imagino que todo esse sistema interno de recompensa sensorial nos leve ao objetivo final que está na cabeça de praticamente todo ser humano todos os dias da vida: o bem-estar e a felicidade. O grande pote de ouro no fim do arco-íris psicológico. Pois é. E aqui a gente precisa fazer uma pausa muito importante para quem acompanha a análise. Como os pesquisadores conseguem separar o fato de alguém ter uma vida boa, estável, de um momento super efêmero de alegria? Como a ciência desenha essa linha entre bem-estar e felicidade? Porque a gente usa muito essas palavras como sinônimos no dia a dia. Usamos muito como sinônimos, mas a clareza metodológica no laboratório exige que essas palavras representem coisas bem diferentes. O bem-estar, segundo os nossos materiais, é categorizado como uma condição geral macro. Uma condição macro, ok. É o estado amplo de um indivíduo ou até de um grupo inteiro. Para medir o bem-estar alto de uma população, os pesquisadores precisam cruzar dados dos estados sociais, a estabilidade econômica, a saúde psicológica e médica, e até o lado espiritual e as redes de apoio dessa pessoa. É uma equação complexa e de longo prazo. Entendi. E a felicidade entra onde? A felicidade é isolada nos estudos modernos como um estado mental e emocional muito mais específico. Ela é a manifestação de emoções agradáveis e positivas. E essas emoções variam em intensidade, fluindo desde um simples contentamento silencioso numa tarde de domingo até picos de alegria muito intensa e momentânea. Então, se eu puder usar uma analogia aqui, a felicidade é a faísca, a chama momentânea. E o bem-estar é a lenha de qualidade que permite que o fogo se mantenha aceso de forma segura e sustentável ao longo dos anos. Uma excelente analogia. É exatamente essa dinâmica. Bom, e junto de toda essa busca por florescimento humano, surge a investigação sobre a moralidade. Mas eu confesso que ler sobre isso me deixou um pouco confusa no início. Não me parece que a psicologia científica esteja tentando ditar regras morais para a sociedade, como um código civil ou uma instituição religiosa faria, certo? De forma alguma. O papel da ciência não é legislar sobre a moral. O foco do desenvolvimento moral na psicologia científica atual é puramente arquitetônico e evolutivo. Como assim arquitetônico? A pergunta central dos pesquisadores é: como a noção de certo e errado emerge na nossa cognição ao longo do tempo? Eles mapeiam como a moralidade muda e é compreendida desde a infância até a idade adulta. Eles observam como uma criança de 5 anos entende a ideia de injustiça ao ter que dividir um doce com o irmão. Ah, o famoso ele ganhou um pedaço maior que o meu. Isso mesmo. E aí eles acompanham como essa mesma estrutura mental infantil evolui, ganha camadas de abstração, empatia e complexidade, até se tornar o compasso ético sofisticado de um adulto tomando decisões difíceis no trabalho. A ciência não quer prescrever o que é moral. Ela quer investigar o hardware e o software mental que nos permite fazer qualquer julgamento de valor. É toda essa exploração do nosso potencial criativo, da nossa apreciação do belo e da nossa bússola moral é realmente fascinante. Mas existe um elefante gigante na sala que a gente precisa abordar. Vamos a ele. Como é possível estudar qualquer uma dessas coisas ignorando o lugar de onde a pessoa vem? A nossa bússola moral, ou o que achamos bonito em um smartphone,
não cai do céu em um vácuo. E é por isso que a investigação psicológica precisa abrir os braços para a psicologia cultural. O ambiente em que crescemos não é apenas um pano de fundo decorativo. Ele é o verdadeiro roteirista de muitas das nossas tendências psicológicas e comportamentais. Porque, se você ignora a cultura, você corre o enorme risco de assumir que um comportamento local do seu país é uma regra biológica universal para toda a espécie humana, o que é um erro científico primário. E bem arrogante também, né? Sem dúvida. Por isso, a psicologia cultural se apoia no que podemos chamar de regra de ouro. Mente e cultura são inseparáveis e mutuamente constitutivas. Essa não é uma tese abstrata e poética, é um princípio central e empírico. Isso de ser mutuamente constitutiva para quem nos ouve significa que é uma via de mão dupla que acontece em tempo real e a gente tem que expandir o que entende por cultura, certo? Porque a cultura não é só folclore, festival ou tradição antiga de um povo. Ela é uma força ativa no nosso cérebro hoje. Exatamente. A amplitude da cultura é gigantesca. A linguagem falada, a arquitetura das cidades, a comida, as ferramentas, as habilidades técnicas, o conhecimento prático, os costumes e as artes. Por exemplo, a arquitetura. Se uma pessoa vive numa cidade desenhada apenas para carros, com vias expressas enormes, o cérebro dela mapeia o espaço, a distância e até o tempo de uma forma bem específica. Com certeza. Mas se ela vive numa vila antiga, onde tudo é feito a pé, em ruelas estreitas, a rede neural espacial dela se comporta de outro jeito completamente diferente. E a própria linguagem que usamos para nos comunicar literalmente dita como a gente consegue ou não expressar as nossas noções de passado, futuro ou de sentimentos. O seu exemplo da arquitetura é cirúrgico para entender isso. A cultura é esse ecossistema completo que você descreveu. A mente individual de cada pessoa é forjada diariamente pela pressão e pelas regras constantes desse ecossistema. Mas, simultaneamente, cada mente humana trabalha todos os dias, através de suas escolhas, inovações, artes e costumes, para alterar essa mesma cultura. É um ciclo de retroalimentação ininterrupto. As pessoas são moldadas pela cultura e a cultura é moldada por elas. Mente e cultura moldando uma outra sem parar. Bom, mas é aqui que as coisas parecem ficar complicadas na nossa análise metodológica. Vamos falar sobre a mecânica dura da coisa toda. Voltar lá na pergunta do início. Vamos lá. Nós olhamos para a biologia celular, vemos um pesquisador com um microscópio potente, jaleco branco, pipetas, e a gente não tem dúvidas de que aquilo é ciência pesada. Mas quando o objeto de estudo é a percepção do belo, a sensação momentânea de felicidade ou o impacto de uma arquitetura no cérebro, como não transformar isso em pura especulação acadêmica? Como a psicologia garante que essas observações maravilhosas continuem sendo, de fato, ciência? Essa linha divisória fundamental e que responde à nossa grande pergunta do início. O que confere o status de ciência a qualquer campo do conhecimento humano não são os seus tópicos, não é a natureza do objeto que está sendo estudado. É a rigidez implacável dos seus métodos de pesquisa, dos seus paradigmas e das suas tecnologias. Então é o como se faz, não o que se estuda? Exatamente. A psicologia aplica um método científico moderno de forma estrita. Os pilares dessa validade científica, que sustentam toda a operação, são 3 princípios fundamentais: evidência, justificação e refutação. Ou seja, não basta o pesquisador ter uma intuição brilhante ou um palpite genial sobre por que as pessoas riem de uma piada ou se emocionam com um filme. Intuições são apenas o ponto de partida, a faísca inicial. Para ser ciência, o pesquisador precisa coletar evidências tangíveis, que não dependam da fé ou da crença dele. Depois, ele precisa fornecer uma justificação robusta, mostrando logicamente como o método escolhido garante que a evidência realmente responde à pergunta que ele fez. E, o mais importante na filosofia da ciência moderna, a refutação. A possibilidade de estar errado. Isso. O estudo precisa ser construído de forma tão transparente que outros cientistas em outras partes do mundo possam tentar refutá-lo. Se uma teoria psicológica não puder ser testada, replicada e potencialmente provada como falsa no futuro, ela não é ciência, é dogma.
Para deixar isso super didático e amigável para nossa audiência que está acompanhando essa arquitetura toda. Como seria o passo a passo de um laboratório de psicologia moderna tentando testar um desses novos conceitos da psicologia positiva? Como se sai da teoria pura para a prova empírica na vida real? O roteiro metodológico é bastante padronizado em todo o mundo. O passo inicial, o primeiro de todos, é ter uma questão proposta muito clara. E a regra inegociável é que essa pergunta tem que ser obrigatoriamente ancorada em atividades mentais, processos cognitivos ou comportamentos observáveis. Você não pode cientificamente perguntar o que é a alma da arte. É muito vago, né? Demais. Você precisa perguntar quais áreas do córtex pré-frontal são ativadas e qual o tempo de resposta do paciente quando um indivíduo tenta resolver um problema de design sem uma solução óbvia. A pergunta precisa ter um alvo tangível. E depois que a equipe bate o martelo e define essa pergunta super específica, qual é o segundo movimento? O segundo passo é o design do experimento. Esse é o momento crítico para os pesquisadores. O design é literalmente a arquitetura de toda a investigação. É ele que vai determinar a estratégia exata de como verificar, como analisar e como testar aquela questão proposta. É o plano tático para isolar variáveis e extrair uma verdade objetiva de um comportamento que muitas vezes é altamente subjetivo. É o equivalente a montar a armadilha perfeita e controlada para capturar o dado específico que você precisa sem contaminação. Perfeito. Então, chegamos ao terceiro passo, a coleta de dados em si. E o que me surpreende profundamente aqui, olhando para os nossos materiais, é a dependência absurda que a área tem dos números. Porque é claro que existem pesquisas qualitativas, que dependem de entrevistas, longas palavras, narrativas da pessoa, mas a imensa maioria dos achados psicológicos robustos é traduzida e descrita em números frios. A conversão de algo humano e quente como uma emoção em um dado quantitativo mensurável. A quantificação é o coração do negócio. Ela é o que permite a replicação do estudo em qualquer lugar do globo de forma precisa. E o motor principal dessa coleta sistemática de dados quantitativos na psicologia moderna, especialmente quando investigamos grandes fenômenos culturais ou de bem-estar social, são os surveys, ou as pesquisas de levantamento de dados. Aqueles questionários que a gente costuma responder às vezes. Sim, mas é importante frisar que um survey científico não é um questionário aleatório de revista. Não é um teste de internet para saber qual tipo de pão você seria, né? Com certeza não. São instrumentos psicométricos extremamente refinados, validados por anos de calibração matemática rigorosa. Esse componente de coleta por surveys coleta informações de amostras populacionais de maneira sistemática para responder às questões, testar as hipóteses prévias e avaliar resultados. O objetivo é criar matrizes estatísticas blindadas que permitam aos cientistas avaliar os resultados de forma fria, objetiva e cruzada. E vale lembrar que esse componente de coleta metódica é algo comum a todos os campos de estudo científico duro, da biologia à física. Isso coloca a psicologia, de fato, mesmo quando ela estuda o sorriso humano, a felicidade ou a arte de um povo, sentada exatamente na mesma mesa que as outras ciências exatas ou naturais no que diz respeito ao rigor do método. Sem tirar nem pôr. Bom, chegando à reta final da nossa imersão estruturada de hoje, acho que a jornada que nós trilhamos oferece uma perspectiva transformadora para quem nos ouve. Nós começamos tentando entender se a psicologia era de fato ciência e fomos confrontados com aquele choque gigantesco do Big Data revelando um ponto cego. Vimos que, por necessidade histórica e de sobrevivência, a área passou quase um século com um foco esmagador na doença, no trauma e nas falhas no nosso sistema. Um viés metodológico pesado. Mas a correção de curso está a todo vapor. A ciência da mente agora abraça abertamente a psicologia positiva e mergulha de cabeça na psicologia cultural, dissecando a nossa capacidade intrínseca de criar inovação, de sentir o êxtase da beleza estética e de construir uma moralidade complexa a partir da convivência. E a grande sacada é que ela faz tudo isso amparada na força bruta de métodos científicos rigorosos e coletas de dados numéricos impecáveis. O seu resumo de valor é muito preciso. E a razão principal pela qual entender todos esses bastidores metodológicos e históricos importa tanto para quem nos acompanha hoje
é o impacto em cascata que a ciência tem no mundo real. A ciência possui uma autoridade invisível sobre a sociedade. Ela acaba ditando os termos do que nós consideramos importante ou urgente na nossa existência. É verdade, ela pauta as políticas públicas, pauta o que é ensinado nas escolas. Exatamente. Se a ciência da mente dedica todo o seu orçamento bilionário, os seus laboratórios e o seu prestígio apenas para investigar a patologia e a dor, a sociedade inteira passa a acreditar no subconsciente que o grande objetivo da vida humana é simplesmente não estar doente, sobreviver. Nossa, isso é muito profundo. Mas, quando os laboratórios passam a investigar a alegria, o bem-estar, a cultura e a criatividade, com o exato mesmo rigor metodológico que usam para estudar a depressão clínica, o recado para a humanidade muda drasticamente. Nós passamos a entender que entender como a mente é mapeada ajuda a sociedade a valorizar não apenas a cura dos males, mas a expansão da alegria humana. Entendemos que a saúde mental não é só ausência de dor, mas a presença ativa do florescimento humano. E isso é incrivelmente poderoso. Significa que mapear cientificamente como alcançamos o nosso potencial máximo se torna finalmente uma prioridade de saúde. É uma ciência voltada não só para estancar sangramentos, mas para nos ajudar a alçar voo de fato. É a mudança de um paradigma de sobrevivência para um de prosperidade. Porém, para não perdermos o espírito crítico e analítico que sempre guia a nossa exploração, eu deixo uma reflexão final provocativa. Uma tensão não resolvida que nasce diretamente do sucesso desses materiais. Adoro essas provocações. Qual é? Pensemos o seguinte: se a psicologia científica, para garantir a sua validade irrepreensível perante a academia, depende cada vez mais de instrumentos precisos, pesquisas com coletas numéricas metódicas e planilhas repletas de dados quantitativos para validar as suas descobertas, será que um conjunto de números em uma planilha de Excel conseguirá um dia capturar a essência completa de uma piada perfeitamente contada entre amigos? Ou a criação de uma arte realmente sublime e a totalidade daquele auge incalculável da alegria humana? É um paradoxo brilhante para deixarmos ecoando na mente de cada um. A eterna tentativa da ciência de medir o incomensurável através dos números. Agradecemos imensamente a valiosa companhia de todas as pessoas que estiveram conosco nesta análise profunda até aqui. Que essa nossa discussão metodológica sirva de combustível para que vocês continuem observando não apenas as regras e os métodos do mundo ao nosso redor, mas também o potencial criativo, a beleza inata e o bem-estar que existem nas pequenas interações diárias. Mantenham a curiosidade sempre viva, questionem as certezas absolutas e busquem sempre compreender os bastidores da nossa própria mente. Até a nossa próxima exploração.